qual das grandes escolas de história do Rio de Janeiro você se formou? Eu fui perguntada sobre isso num evento acadêmico. Essa pergunta me pareceu bastante curiosa, porque eu não me formei em nenhuma das grandes escolas de história do Rio de Janeiro. Não fiz UF, nem UFRJ, eu cursei a licenciatura em História na Fundação Educacional Unificada Campo Grandense, FEUC, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. E aí, quando eu falo Zona Oeste, não pensa em Barra da Tijuca e Recreio, porque esses dois bairros são outra Zona Oeste. Eu estou falando da Zona Oeste, cortada pela linha do trem. Foi lá que eu me formei. Eu ingressei no mestrado depois de 7 tentativas, porque eu cursei uma licenciatura noturna, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, saía de casa 6 e pouca da manhã, voltava para casa 11, 11 e meia da noite, e não ia dormir esse horário, porque tinha que comer, tinha que estudar, de repente, para a aula e para a prova do dia seguinte. Foi assim, né? E aí, depois disso, sem uma base que o bacharelado dá, em termos de pesquisa, eu entrei num mestrado sem nunca ter pisado num arquivo, sem nunca ter lido uma fonte primária, sem nunca ter lido um processo judicial, que foi com que eu vim a trabalhar depois. Mas é claro que eu senti dificuldade. Eu tinha uma defasagem teórica, embora eu tenha tido excelentes professores na graduação, mas era inevitável. Eu tinha uma defasagem teórica que não cabia naquele tempo da aula, da licenciatura, das 4 horas noturnas. Eu não sabia o que era uma bolsa de iniciação científica, fiquei sabendo disso depois, trabalhando dentro da UFRJ. Eu nunca tinha pisado num arquivo, eu não sabia ler fontes, eu não sabia metodologia enquanto a isso, eu não sabia nem que caminho seguir diante do processo judicial que eu estava lendo. Então, eu contei com uma orientação que foi primorosa. Muito interessante a gente pensar como assim, né, para ocupar um lugar desse, de estar participando de um evento acadêmico na área de história, eu só posso estar falando com uma pessoa que certamente saiu de uma grande escola. É, tem algum problema nisso, né? De pensar que as mentes e os intelectuais desse país, eles saem dos grandes centros urbanos. Quando eu me formei num momento da história do país que as políticas públicas para a juventude periférica, elas eram muito difíceis de acesso, né? A gente agora, não é por isso que eu vá ser contra as políticas públicas de acesso e permanência que existem hoje nas universidades. E também não acredito em meritocracia, diga-se de passagem. Eu acredito que sim, a minha formação, uma formação de uma jovem periférica dos anos 2000, ela não passa pela escolha, porque a minha escolha inicial era psicologia. Ela passa por um desvio de caminho, porque história foi o caminho que me foi possível naquele contexto.